A Câmara Municipal de São Paulo aprovou ontem à noite a proposta de reajuste salarial dos servidores municipais. A sessão teve o placar de 34 votos a favor, 17 contrários, nenhuma abstenção. Foi uma sessão muito tensa, porque a proposta é francamente ridícula. É um reajuste de 2,6% agora em maio e 2,55% em maio do ano que vem, né? Acumulado, esse aumento fica em 5,15%, e aí sabe Deus quando esses servidores voltarão a ter reajuste. A gente está falando aqui de professores, a gente está falando de garis, né, de lixeiros. É a pessoa que está lá na base da pirâmide do serviço público. E aí, quem roubou a cena, temos esse vídeo aí, Tiaguinho? Temos, né? Quem roubou a cena foi, a gente vai comentar sobre o aumento em si, mas a gente não pode deixar de falar da vereadora Cris Monteiro. Eu sinceramente fui apresentado ontem a ela é do Partido Novo, e enquanto defendia essa pauta do aumento irrisório para professores, ela, bom, não vou nem me adiantar aqui, ela disse o seguinte: o que o senhor quer falar comigo? Vem aqui falar comigo! Vem aqui! O senhor tá aí protegido! Qual é o seu problema? Presidente, que eu tô falando a verdade pro senhor! Eu tô falando a verdade pro senhor! E o senhor se cale! Porque quem está com o microfone sou eu! Tá bom? Desculpa, Luana, você, eu estou falando. Quando você falou, eu te escutei. Eu não abri a boca. Então, por favor, agora eles estão me enfrentando. Ela está com a palavra, eles estão me enfrentando. Você, por favor, Luana, calada. Pode me devolver o tempo. Pode me devolver o tempo. Eu escutei todos vocês calados. Enquanto vocês falaram, ali ninguém se manifestou. Agora, quando vem uma mulher branca aqui falar a verdade pra vocês, vocês ficam todos nervosos. Por quê? Porque uma mulher branca, bonita e rica incomoda muito vocês, mas eu tô aqui representando uma parte importante da população que me elegeu, porque eu faço o que é certo. Eu não vou defender essas pessoas que deixam as nossas crianças nas salas de aula fazendo greve. A assessoria da vereadora afirmou que a parlamentar lamenta a repercussão de sua fala e reforça que em nenhum momento teve a intenção de ofender qualquer pessoa. Ao longo dos últimos 5 anos de mandato, diz aqui a nota, Cris Monteiro sempre pautou sua atuação pelo respeito aos colegas parlamentares e à população de São Paulo. Sua trajetória é marcada pelo diálogo, pela escuta ativa e pelo compromisso com soluções concretas para os desafios da cidade. Discorram, amigos. Que baixo nível, né, do debate. Branca, uma vereadora rica, branca, rica bonita, e bonita, né? Bonita. E depois ela veio, estava até vendo aqui a declaração seguinte, né, além da nota oficial que foi dada pela assessoria dela, ela falou, olha, gostaria de lamentar profundamente as minhas falas, não foi a minha intenção como parlamentar. Então assim, é inacreditável que as pessoas, é aquele velho discurso, né, a pessoa fala o que quer, fala o que não deve, apesar de ser o que ela imagina, o que ela pensa, porque ninguém vai falar vai colocar pra fora algo que ela não concorda ou algo que ela não acredita. Porque então, de fato, ela acha. Essa tese corre, né? por aí. Sempre. Essa tese corre por aí. A de que, especialmente o homem branco, hétero, ele está sendo deixado para trás, ele está sendo prejudicado, que há privilégios para as minorias e nunca foi tão ruim na história ser um homem branco. A mulher branca e rica é só uma versão feminina dessa nova turma oprimida, né, que a gente está conhecendo. E quando tem esse discurso, é aquela velha história que a gente vê depois quando alguém comete um ato de racismo, coloca uma camiseta branca, uma cara meio cansada, vai para a rede social falando, olha, quem me conhece sabe que eu não sou assim, quem me conhece sabe que eu jamais falaria isso. Foi o que a vereadora fez. Ela vomitou o que ela queria vomitar naquele momento, foi vaiada, foi questionada e depois aí falando, olha, não é bem assim, eu não queria dizer isso, não é o que eu penso, mas a gente sabe que é o que ela pensa, né? E pelo menos é o que ela colocou, estava na boca dela, ninguém falou por ela falou por si só. Então é um cenário preocupante e é claro, né, toda vez que a gente fala de funcionário público, a mulher rica, bonita e branca, ela não quer saber do servidor, né? Normalmente eles têm um pouco de asco para a categoria, por isso que tem esse contraponto deles sempre quererem ir contra a categoria. Vini, você que é um homem branco, rico, bonito, como é que viu essa declaração? São seus olhos, viu, Megali? Meus olhos azuis. Eu vou te falar assim, é uma declaração
não é só uma declaração infeliz. É uma declaração desprovida de inteligência, né? Assim como a vereadora foi desprovida também de classe, né? De respeito. Quando você é eleito por um cargo público, é importante você entender que você vai ter que lidar com pressões. E que essas pressões, elas não vão acontecer só nas redes sociais. Eu sei muito bem. Hoje em dia é uma preocupação muito grande, né, dos políticos, e eu tenho a chance de conversar com vários deles, de como se posicionar nas redes sociais. Acho que essa preocupação está tomando um espaço que deveria ser como se posicionar no corpo a corpo com as pessoas que têm um salário muito inferior ao seu. A Cris Monteiro, de certa maneira, ela também é uma servidora pública. Ela recebe dinheiro dos impostos que são pagos por todos nós. A diferença dela para o professor, para aquela pessoa que trabalha em outras atividades menos remuneradas, né, que tem um salário menor, é justamente a questão do salário. Mas não significa que o trabalho que ela realiza é um trabalho mais importante e mais eficiente do que o trabalho de um professor, aliás, ou de uma professora. É menos importante. Muito menos importante. Eu reconheço a importância de uma casa legislativa no Brasil. Agora, a Câmara dos Vereadores, nos moldes que nós temos aqui, elas são uma máquina de gastar dinheiro, uma máquina de jogar dinheiro fora. A Câmara dos Vereadores, em cidades médias e mesmo em cidades grandes, tem duas funções importantes: aprovar o orçamento uma vez por ano e aprovar o plano diretor uma vez a cada 10 anos. No mais, a Câmara dos Vereadores, em São Paulo é assim, na maioria das grandes cidades é assim, é carimbadora da prefeitura, né? E passa metade do tempo dando nome à rua, dando nome à praça, fazendo homenagem, distribuindo chave da cidade, eu não sei quem. A gente vê em países muito mais ricos que o nosso, modelos completamente diferentes, com pessoas que ocupam ali uma vez por semana uma sala, um anexo qualquer da prefeitura, não existe nenhum prédio da Câmara dos Vereadores para discutir os problemas da cidade. A gente vê cidades de tamanho médio na Inglaterra, Windsor, por exemplo, é uma delas, que fica a 60 quilômetros. Onde fica o castelo, lá da atual dinastia, né? De Buckingham. São 3 cidades que compartilham a mesma Câmara dos Vereadores. Aqui a gente criou um sistema que há municípios em que moram 2.000 pessoas e 9 vereadores são eleitos. Quer dizer, quase todo mundo é vereador ali. Todo mundo conhece o vereador. A chance de você ter um vereador vizinho é gigantesca. Assim, é um sistema de gastar dinheiro. E essa Câmara aí, que ontem aprovou esse aumento ridículo para os professores, em novembro do ano passado aprovou um aumento para eles próprios de 37%. Tá? 6 vezes acima da inflação. Desculpa a interrupção. Imagina, Megali, eu concordo com tudo que você falou. As pessoas... que é mais importante, esses caras ou um gari? Pois é. Esses caras ou os professores? Exato. É incomparável mesmo. Mas quem tá com o microfone, ela faz questão de falar isso algumas vezes, né? Eu tô com o microfone. Quando vocês falaram, eu fiquei calada. Isso não significa absolutamente nada, porque se você tá calado e não prestou atenção, né, você não fez o seu trabalho. E, eventualmente, alguém pode conhecer a Cris Monteiro e falar assim, nossa, mas ela errou, sabe? Ó, a trajetória toda dela não pode ser resumida a esse vídeo. Uma pessoa, né, embutida de um cargo público como ela tem, não pode errar dessa maneira. Não pode. Tem alguns tipos de erro que são... você não pode aceitar, são inaceitáveis. E esse erro, essa fala, essa postura, na minha avaliação, está dentro desse quadradinho de erro inaceitável. Ela não pode ter essa postura. Uma nota é raso demais, né? Você olha o vídeo, você lê a nota, para mim, piora a situação dela, porque você vê que são pessoas pagas, que trabalham por ela, que pensaram, né, devem ter escrito, apagado esse texto várias vezes para tentar dizer algo que o comportamento dela contradiz por si só. É vergonhoso. Absolutamente vergonhoso. Eu fiquei até curioso quando a gente estava falando. Eu confesso que eu sabia que a Cris, ela veio do mercado financeiro, mas não sabia um pouco da capivara dela, né? Então ela é uma figura que foi diretora de vários bancos de investimento, entre eles Bank of America. Aí eu fico pensando, né? As pautas que ela defende são educação pública e gestão pública. Então é meio contraditório, né? Ela ir para a tribuna ser contrária a uma pauta que ela tanto defende, que é a pauta do professor, que é a pauta da educação pública de qualidade. Então, além de tudo que o Vini falou, se torna ainda mais contraditório, que ela está indo justamente na mão oposta de algo que é uma bandeira dela de campanha, que ela foi eleita e reeleita. E, gente, vocês querem ficar deprimidos? Porque se há um aumento de 2,6% sobre um valor gigantesco, você ganha lá seus 30 mil reais e tem um aumento de 2,6%,
Entra uma graninha a mais. O professor em São Paulo, em início de carreira, ganha R$ 2.600. O professor que tem ele próprio curso superior e já tem uma longa trajetória, pode ganhar R$ 3.300. É um salário que, se você tiver filhos, você vai morar numa favela. Na melhor das hipóteses. Enquanto a gente está falando desses caras que aumentaram o próprio salário de 19 para 27 mil reais. Um vereador ganha 10 vezes. Um vereador que não serve para quase nada ganha 10 vezes mais do que um professor que serve para quase tudo. Não, e aí aqui o Rômulo escreveu assim: Vini, mas será que você pode afirmar que ela ficou calada e necessariamente ela não prestou atenção? Eu acho que dá para afirmar. Porque a partir do momento em que você vê ali, né, uma classe que tem esse salário que você falou, que é de fundamental importância para o desenvolvimento da nossa sociedade. Professores, garis, profissões que infelizmente recebem uma remuneração muito menor daquilo que deveria ser remunerado. E você vê aquelas pessoas brigando para tentar conseguir um aumento de 2% superior àquilo que estão propondo para ela. Essa mesma classe de vereadores, se der um aumento, eles já têm um salário incomparável. E se der um aumento percentualmente falando, muito maior. E aí você diz assim, a Cris Monteiro, ela ouviu e prestou atenção. Com essa postura aí, no mínimo, ela tinha que respeitar o anseio, o desejo daquelas pessoas. Até porque, no fim das contas, aquelas pessoas também são pagadoras de impostos. Né? Boa parte dos impostos que elas pagam aqui na cidade de São Paulo devem ir para o salário da Cris Monteiro. Aliás, Tiaguinho, se der para colocar o vídeo da metade para frente, prestem atenção no momento em que a câmera mostra os manifestantes que estão no fundo ali da Câmara, eles riem, né? Eles riem, óbvio, é uma fala ridícula. Preste atenção na quantidade de negros que tem ali. Já que ela resolveu trazer a questão racial, dizendo que ela é branca, dizendo que ela é rica, dizendo que ela é isso, que ela é aquilo, que ela é bonita, preste atenção na diferença clara ali entre a branca e rica que veio do mercado financeiro falando na tribuna e aqueles que estão ali, se manifestando por um salário melhor para os professores. O que o senhor quer falar comigo? Pode me devolver o tempo. Pode me devolver o tempo. Eu escutei todos vocês calados. Enquanto vocês falaram, ali ninguém se manifestou. Agora, quando vem uma mulher branca aqui falar a verdade pra vocês, vocês ficam todos nervosos. Por quê? Porque uma mulher branca, bonita e rica incomoda muito vocês, mas eu tô aqui representando uma parte importante da população que me elegeu, porque eu faço o que é certo e eu não vou defender. É ridículo. Eu não entendo onde bonita entra nessa questão. Beleza é algo muito subjetivo, né? Primeiro que é subjetivo, né, vereador? Parabéns pela autoconfiança. Mas qual é a relação entre a beleza física dela e o que ela tá falando? Não, ali, e qual que é a relação também? Assim, não tem relação nenhuma, nada do que ela falou ali. Nenhum dos 3 pontos que ela coloca. O que importa, que ela é rica ou não? Loira? Sabe, o que importa o que ela falou ali? Por isso que eu digo, a nota que a assessoria de imprensa dela divulgou piora a situação dela. É muito pior. Porque é alguém que é pago para escrever isso e certamente você olha o vídeo, você lê a nota, você diz, não é a Cris Monteiro que escreveu isso daqui. Mas passa longe, entendeu? Uma assessoria que ganha muito mais do que o professor que estava reivindicando. Mas ali. Certamente. Aí eu não sei se o Rômulo vai escrever irrisório, aqui, né? pô, mas você pode afirmar que a assessoria ganha muito mais que o professor? Podemos. Podemos afirmar. Categoricamente.